Olá, bom dia. Hoje estamos aqui para continuarmos nossas conversas sobre linguagem escrita e este momento que passamos. Hoje vamos falar de duas linguagens em uma, com essa trabalhadora das artes, que é Luciana Canton, que trabalha entre o teatro e o cinema. Vamos falar com ela sobre todas essas posições nas quais ela similaridades, o que as diferencia, enfim. Oi, Luciana. Olá, Tudo bom? Tá virado. tô. Peraí. Tá. Se eu fizer assim, você me vê? Fica de ponta cabeça. Tô de ponta cabeça? Tá. Oi? Tá de ponta cabeça. Acho que você tem que virar ele ao contrário. Isso. Agora sim. Toque. Deixa eu ajeitar aqui os fios. Melhorou? Tá ótimo. Tudo bom? Tudo e você? Bem. Obrigada por você estar aqui. Ah, é um prazer. Bom, vamos conversar sobre esses muitos trabalhos que você realiza com essas linguagens todas. Eu queria começar conversando um pouco com você sobre essa questão da relação do teatro com o cinema. O que você vê de similaridades, né? Você é atriz, você é diretora, você é professora, acho que também tem que fazer produção nisso tudo. Tem um lugar super bonito em São Paulo. Eu passei na porta e não entrei, e agora só quando Ah, eu vi de longe, assim, achei muito bonitinho. Agora é só quando acabar tudo isso, né? Enfim, muito, muito trabalho, né? Eu queria que você começasse falando um pouco pra gente da questão das similaridades, né? O que você vê desse fio, aí, Luciana, que você vê de similaridade entre esse trabalho com teatro e com cinema, e também depois as diferenças, enfim, a gente vai conversando. tá. Olha, é, a primeira coisa que eu posso dizer é que o cinema veio do teatro, né? Uhum. Então, quando a gente pensa em mise-en-scène cinematográfica, o que a gente está falando? Colocar em cena, né? Uhum. Então, o momento da filmagem é um momento teatral também, né? Uhum. Isso para o trabalho do ator, enfim, a gente pode conversar um pouco depois sobre esse aspecto, mas é onde muitos atores se confundem e se perdem aí. E o meu trabalho é um pouco conseguir conduzi-los por essas duas linguagens, né? Uhum. Então, assim, se eu for te dizer na essência, eu acho que não tem diferença nenhuma. Uhum. É toda essa questão de ser ao É a vivo, não primeira ser vez ao que eu vivo. ouço isso. Sim. É porque eu não sei, como a ópera também, como outras linguagens anteriores à literatura, eu acho o teatro está dentro do cinema, o cinema incorporou o teatro, né? A gente pode falar que Uhum. tipos de teatro existem dentro do cinema, né? E tem toda uma relação complexa, incrível na história do cinema, em relação à evolução também da arte do ator, da performance, né? E mais recentemente, não tão recentemente, mais de 100 anos, o teatro também incorpora o cinema, né? Então eu acho complicado a gente ficar pondo caixinhas, assim. Eu acho bonito quando as coisas conseguem se convergir, né? Como, por exemplo, quando o Alton Bastos propôs para o Glauber de quebrar a quarta parede, fazer um épico lá no, no filme Qual? o, Não tô lembrando. o Deus e o Diabo na Terra do Sol, né? Não Sim. sei se você lembra que o Uhum. cangaceiro ele quebra a quarta parede e fala assim Já para tem a vários plateia. momentos, né? Desse filme. Então. Bom, enfim, nos anos 60 foi feito muito isso, né? Então, mostra como o teatro também invade o cinema nessa linguagem, assim. Uhum. Mas
cada vez mais o teatro e o cinema estão interligados, né? E eu acho muito triste os cineastas que não vão no teatro, por exemplo. Essa falta de inteligência cênica, eu acho que falta muito principalmente para os estudantes de cinema, né? Essa coisa de ter muito medo do teatro, assim, os diretores têm medo dos atores, porque, né, eles estão mais próximos da vida. Bonito isso. Você falou uma coisa de que... primeiro que eu queria dizer que foi a primeira vez que eu ouvi alguém dizer que teatro e cinema basicamente é a mesma coisa, principalmente na representação. E queria que você explicasse um pouco melhor isso. E quando você diz assim que aí, normalmente, os atores se perdem, né? E essa história do diretor ter um pouco de medo do ator. Eu queria que você esmiuçasse um pouco essas falas que são muito bacanas. Eu não gosto do termo representação porque parece apresentar de novo, né? Eu prefiro a atuação porque, bom, enfim, aí são outras questões também, mas Bem. já abre todo um campo, mas pensando Desculpa, você perguntou o que é mesmo? Eu estava perguntando o que você tinha dito, que basicamente o cinema e o teatro, na questão da atuação, são a mesma coisa. Você falou também que os atores se perdem muito nessa questão quando estão no teatro, tá. E que os diretores de cinema, além de muitas vezes não irem ao teatro, né, terem um pouco de medo dos atores, terem um pouco de medo do teatro. Porque existem muitos preconceitos também de quem é do cinema em relação ao teatro, né? E aí vem toda essa questão da atuação teatral, dos atores, né? Dessa falta de contato mesmo dessas duas linguagens. E eu acho que isso é uma coisa histórica no Brasil, de formação de ator, por isso que eu insisto tanto nessa questão da pedagogia. E também dei muita aula para jovens cineastas, né, de direção de ator. Basicamente, tudo está, Paulo, eu acho, na questão da empatia. Existem duas grandes questões, no meu ponto de vista, que são o problema nevrálgico do audiovisual brasileiro. Assim. A falta de empatia em relação ao outro ser humano, que aí abre o canal para todos os estereótipos dos personagens, né? Do ponto de vista dos diretores, enfim, eu prefiro ver você como uma ideia. Eu não vou passar desse ponto, eu vou... Entende o que eu estou dizendo? Então, eu não vou lidar com as suas emoções, eu não vou lidar com o seu gênio, eu não vou lidar com os problemas do dia a dia seja de uma peça de teatro, que a gente tem muito, que a gente sabe, né, lidando com os atores, seja com... num set de filmagem, pior ainda. Então, eu quero o produto pronto, eu quero a receita do bolo. E isso, os alunos da USP... quando eu dei aula lá, dei aula por 7 anos, era muito assim, me dá a receita, me dá a receita. Eu falava, não existe uma fórmula para você lidar com um ator. Você está lidando com... Por isso que eu digo, é uma matéria móvel, uma matéria teatral nesse sentido. Você não segura as emoções de um ator. Você fixa através da câmera. E aí a gente pode falar dessa questão, né, do que o Barthes chamava de complexo de múmia, da fotografia que a gente está aqui, a gente vai ficar mumificada para sempre nessa live, por exemplo. Né? Ai, meu Deus, agora me deu um nervoso. Mas não tem isso, os atores morrem de medo disso, da câmera também. O que vão fazer com a minha imagem? Como é que vão me manipular? Enfim, esses são os medos dos atores. Mas falando dos diretores ainda, é uma dificuldade, de primeiro fazer uma coisa que eu acho que você faz muito bem, que é saber ouvir, né? Saber ouvir, saber ter essa sensibilidade profunda em relação ao outro ser humano. E, enfim, e a outra questão é você conseguir... Volta lá na pergunta que eu já esqueci. Mas eu também falei 3 coisas ao mesmo tempo. Eu tô meio nervosa, gente. É minha primeira live. Muita gente veio aqui para a primeira live. Ontem o Samir descobriu que ficava escrevendo aqui no fim da live, só de 5 minutos para acabar.
eu estava te dizendo, achei muito bonito isso que você falou. Eu vou também deixar, a gente volta nas outras questões depois. Tá, Eu queria vamos que você sim. falasse. É uma conversa, acho que a ideia, as pessoas falam muito isso, você sabe ouvir, mas eu tenho uma frase guia do Guimarães Rosa que ele diz: eu não dou entrevista, porque quem vem com a pergunta já vem com a resposta. Então, a ideia é a Ai, que gente poder ótimo. poder conversar, né? Se ouvir, enfim. Uhum. Achei bacana isso que você falou. Você falou, uma é a questão dos diretores, né? Cinematográficos que tem esse medo aí de né, essa paura de lidar com essa matéria viva do ator e toda a complexidade que veio. O diretor de teatro não tem muito como não lidar, né? Não sei, porque todo dia ele pode não vir, pode ficar doente, pode, enfim. Mas tem uns que também não Então, gostam. mas E tem aí eu queria que muitos você que não falasse, lidam também, não hein? lidam também, né? E aí você falou da questão do ator ter um pouco de medo dessa questão da imagem. E aí eu chamei algumas Ah, tá. pessoas para vir aqui, que a maior parte que falou isso para mim não são atores, tem medo. Ah, mas a minha imagem vai ficar gravada para sempre. Achei curioso isso. Queria que você falasse um pouco dessa questão também do ator em relação à sua imagem gravada. Sim, é o poder, né, do cinema. É o poder da câmera, o poder da fotografia, é muito poder. Então, quando você vê uma câmera apontada para você, é uma arma, né? Mas ela pode, né? Ela vai te mumificar, ela vai prender a sua alma, né? Ela vai te engarrafar ali no tempo e no espaço. E isso que é o fascínio da fotografia e do cinema. Voltando à questão do teatro, o teatro não necessariamente existe esse dispositivo, né? Então, Uhum. tem essa questão da gente estar ao vivo. Eu lembrei qual que era a segunda coisa que eu ia falar que falta para os Uhum. cineastas brasileiros e do mundo todo, eu acho também. Empatia Uhum. e a capacidade de voar, fazer um voo da imaginação, de voltar para esse lugar básico da fogueira, da pré-história, que a gente contava as histórias, né? Que a gente ritualizava que a gente entrava em contato com os mitos. Então, essa é uma grande dificuldade, tanto dos atores quanto dos cineastas, de sair dessa coisa real, violência, coisa que a gente assiste na televisão, esse universo fictício que associa o mito à realidade, né? Uhum. E é muito triste, Paulo. Eu tô no, eu continuo dando aula online e muitos atores não conseguem mais nem imaginar. Eles não conseguem acreditar em nada mais. E isso, eu digo, é a morte do ator. Quando o ator deixa de acreditar, e é a morte da arte em geral, porque é, quando a gente não consegue acreditar numa situação, não existe mundo imaginário, não existe, né, ficção. Então, a gente é uma crise generalizada do. Ops, tá até caindo. Desse mundo, desse universo mítico que todo mundo tem. E ele é Uhum. riquíssimo, mas a gente está sempre travado nessa realidade. Uhum. Então, é E- difícil. São essas duas combinações que é a morte de qualquer personagem interessante, né? As Uhum. coisas não aparecem, porque a gente não sonha mais junto. Então, a Uhum. grande dificuldade da pedagogia é como é que eu faço você sonhar comigo? Vamos sonhar junto alguma coisa que não seja isso, que não seja Ainda eu, mais que não seja agora, né? Pelo você. amor. Não é? E é isso. E aí vem toda essa questão do atuar verdadeiramente, a pessoa confunde com que sou eu. E aí, assim, não sai da subjetividade simplista, né? Então, por que a A gente não Silvana tem. sonha outros mundos, né? Por que a gente fica sempre aqui? A Silvana está falando que a história ao redor da fogueira é magnífica, as crianças e adolescentes amam. Eu também, nesse momento, é o nascimento da imaginação, né? E aí eu queria que você me falasse um pouco, você nessa parte de pedagogia, como é que você lida com essa questão? Por que você acha que a gente está passando? É quase como você falou, quase como uma crise do imaginário, né? Por um lado bonito, Uhum. por outro é triste. E num momento em que as imagens proliferam pelo mundo inteiro, né? Imagem é o que não falta aí, pelo contrário, né? Então, eu queria que você falasse primeiro, por que você acha que isso acontece? Você que dá aula há tanto tempo, né? Nesse exato
por que acontece isso, e como é que você trabalha, eu sei que você trabalha com uma técnica específica, né, mais, né, não sei se é assim que fala também, mas como é que você, o que é essa técnica, por que você utiliza, e como é que é esse trabalho? Assim? Vamos por partes, qualquer coisa repita. Já anotado. Então, a crise da imaginação é uma das maiores tragédias no nosso tempo, né? Uhum. É quando a gente não sonha mais. Eu acho muito grave como o cinema brasileiro se homogeneizou de umas décadas para cá. Assim, a Globo Filmes dominou, né? E a gente tem essas comédias 2, 3, todo esse dinheiro público indo em lixo comercial mesmo, e o cinema de invenção, o cinema de busca completamente abandonado, né? Eu mesma fiz meu filme sem nenhum dinheiro, nada, nunca ganhei nem edital. Então, assim, é um horror, é um horror. Eu acho que, não sei, eu acho que em relação ao ator, o ator também sente isso, ele se ressente. Ele fala, por que eu vou ficar 2 anos numa sala de ensaio para fazer uma peça para 50 pessoas? Eu vou virar blogueiro. Eu tenho uma aluna que ela virou crossfitter, porque ela bomba no Instagram com as poses dela, linda, maravilhosa, com o corpão. Então, assim, é nesse nível de pobreza espiritual, podemos dizer, que a gente está. E você perguntou assim, eu entrei em contato com o sistema do Stanislavski nos Estados Unidos através do Meisner, né? Eu estudei a técnica, me formei na técnica Meisner, mas o meu doutorado foi muito assim, de buscar as origens dessa técnica. E aí foi todo esse conhecimento que eu desconhecia, que foi maravilhoso. Foi um mundo que se abriu para mim, né, do teatro russo e da pedagogia, né? Eu entendi finalmente umas questões que sempre me angustiaram, enfim, eu nunca entendi direito essa questão do que é real, do que é verdadeiro na atuação, enfim, eu fui buscar um pouco isso. E aí, então, acho que você Mas podia falar um pouco, você falou um pouco dessa questão da subjetividade, e tem muita essa coisa, né, que vem aí uma espécie de pastiche que fica com as palavras, laboratório, né? Então a menina vai fazer, sei lá, uma prostituta, vai falar, eu fiquei 5 dias lá com as prostitutas, e aí eu fiz a minha. E aí tem sempre essa coisa externa, né? Então eu queria que você falasse um pouco desse trabalho de exatamente sair da sua subjetividade, que não é simplesmente olhar o outro por fora, né? Eu queria que você falasse como é que isso se dá com essa técnica com a qual você trabalha, com essa pesquisa toda que você tem. A Júlia falou que é muito triste isso, né? De fato, né, Júlia? Mas acho que tem trabalhos como o da Luciana que buscam curar essa questão. eu sou muito ambiciosa porque eu acredito numa revolução assim na atuação no Brasil, assim. Eu tenho horror a esse padrão de televisão, assim, que eu acho muito triste quando eu vejo bons atores se moldando naquela forma pasteurizada, né? Aquela coisa de novela, aquela coisa carregada. Então, assim, eu fiz uma novela e desisti de seguir carreira na televisão, porque eu falei, eu vou virar isso. Enfim, tem atores que conseguem ultrapassar esse limite Andar e por vários, né? transitar, mas eu não consegui. E tem outros atores que também se perderam, assim, eu acho muito triste. Falando dessa questão da subjetividade, né? Nunca sou eu, né? É a soma do eu e desse mundo imaginário. O Stanislavski nunca falou em o trabalho é a partir de si mesmo, nunca sou eu mesmo. Eu não sou o personagem nunca, gente, nunca. Eu sou sempre a Luciana. Não é uma esquizofrenia. O que acontece é que, pela tradução errada, é o estar sendo. Eu estou sendo esse universo que eu estou em contato no momento a momento.
né? Então, e isso as pessoas não têm paciência também. Os diretores não têm paciência de entender. Então, eu preparei um longa agora lá em Goiás, e é isso, no final, tudo que interessa para um diretor é o resultado, ele já vai pedir o resultado, seja doce. Vai, Paula, seja mais doce agora. Seja mais doce. Você vai, quando eu falo para você seja mais doce, você só vai ficar mais constrangida, você só vai começar a pensar, nossa, será que eu não sou doce? Sempre O pelo que oposto, né? tem de Engraçado. errado comigo? É porque o ator ele é muito sensível. Como ele está lidando com questões dele, não tem como. Então, assim, você tem que saber como falar. Mas você também tem que saber que o ator tem que ir, né? Então, aí vem toda Essa essa questão. talvez seja essa questão, né? Você tem que saber como falar, mas o outro também tem que ir, e nesse entrecruzamento das coisas é que fica essa questão, né? O Tato está falando ser de fato, da reflexão da morte do ator, um despertador para a criatividade e dos sonhos imaginários, né? Um pouco isso. E aí Ah, então, Tato Souza. Como é que é isso, então, Luciana, como você está falando nesse filme, né? Não é seja doce, não é seja não sei o quê, né? Você falou esse estar sendo. Como é que se trabalha isso? Acho que esse é o grande nó, né? Dessa isso. questão. A doçura, ela é inerente do ser humano. Tô pegando isso como dizer. A própria situação já vai trazer a doçura. Não é a gente, não é o ator que tem que trazer coisas como se fosse sabe, que eu pego na prateleira e trago. Não. Eu tenho que estar dentro da situação. E para estar dentro, que eu ponho assim, né? Os atores geralmente atuam com a cabeça para fora. Não, entra dentro da água ali, mergulha mesmo. Como é que eu tô dentro da situação? Me abrindo para ela. E aí é a grande dificuldade, porque daí você tem que abrir todo o seu aparelho sensível, os seus medos. O ator é a matéria de si mesmo. Então, eu vou lidar com a minha tristeza, com a minha raiva, com a minha angústia, eu vou lidar com a minha alegria, eu vou lidar com tudo isso como tintas que eu vou pintar um quadro, né? Mas isso é meu material de trabalho, isso não sou eu, né? Eu, não. Então, assim, Nossa, se eu me permito experimentar e achar coisas que eu não imaginava para aquele personagem, isso que o Stanislavski estava falando, que é o trabalho sobre si mesmo. Se eu tô aqui conversando com você, eu fiquei nervosa, por exemplo. Esse nervosismo é o personagem. Esse é o lugar real, entende? E não, ai, agora eu vou fazer isso. Ai, agora eu vou fazer aquilo. Não, se as coisas estão acontecendo comigo, isso é um bom sinal. E aí é que tá, o ator, ele em vez de ele acolher essas emoções, ele breca. Então, o Meisner, ele trabalhou exatamente nisso. Ele vem dessa época, né? Que trabalhava muito comportamento. Tava muito em voga essa noção de transformar sentido em comportamento. Então, o que ele chama de comportamento? É isso, de repente, eu não tô à vontade aqui. Isso é um comportamento. Né? Isso é precioso para o trabalho do ator. Então, e os diretores, eles não têm a paciência de deixar essas coisas acontecerem. Eu costumo dizer que a gente tem que trilhar um caminho juntos. E esse caminho a gente nunca sabe o que é. Por isso que eu acho muito triste esse cinema cada vez mais comercial, porque o cinema comercial ele padroniza no sentido de que a gente já sabe. E a gente não tem esse tempo da criação. E óbvio que vai sair um filme que é mais um, né? Que não vai ter nenhuma autenticidade. É mais um filme. Então, assim, foi engraçado você falar isso, foi bacana, porque quando a gente faz análise, né? Faço, enfim, tô na análise há mais de 20 anos, exatamente a gente busca o oposto, que é o quê? Não haja no sentimento. Não haja, pense, se afaste, né? E não haja no sentimento para você não ficar tomada por ele. Você conseguir ter um afastamento e conseguir viver, né, sem os seus sintomas. Você está dizendo que o ator é um pouco o oposto, né? Ele tem que sentir isso e atuar no sentimento. O ator, ele vai atuar no sentimento mas com essa consciência. Não. a gente nunca atua no sentimento. O sentimento é decorrência. Você vai atuar no quê, então? Por exemplo, eu Tem tô uma aqui aula. falando com você. Não, eu tô. Então, justamente, você viu que é o que o Meisner chama de autotraição.
eu tô aqui falando, o que que eu tô fazendo? Os sentimentos verdadeiros, eles não podem ser atuados. Isso foi o Stanislavski que colocou Mas Freud falou isso também, né? Será que ele... É bom, enfim. Então, É, Freud, Stanislavski, cinema surgiram todos juntos ali no juntos, começo do é século. verdade. É. Então não é à toa, né? Uhum. Não, e o Stanislavski estudou muito Freud, né? Ah, o que que... Ah, eu vi a Darília ali. Que linda, Darília, gente. Ó, tem maravilhosos atores aqui. Tô muito feliz. É, o Pascoal tá falando que foi muito importante o contato com você, para Ah, ele se olhar. A Darília falou que a liberdade para adentrar o espaço do sonho, coragem para atores, que também foi muito importante para ela, a questão do mais, né? E a Darília falou que a sorte é nossa ter você. Pascoal tá em Recife, né, Pascoal? Uhum. Então, Então, os bom, sentimentos nunca são atuados, seja na análise, na vida, no cinema, não atuem nunca nos sentimentos. O que não, que não é faz? isso. Você não Uhum. busca o sentimento. Porque você busca o sentimento, você já está estereotipando um ser humano. Uhum. O que que faz, então? Então, calma. Veja, você busca a ação. Então, aqui eu estou na ação de tentar articular meus pensamentos, por exemplo. Uhum. Uhum. E se vem o nervosismo, ele é real. Mas eu não estou procurando o nervosismo, por isso que ele é real. Uhum. Agora, se o ator está aberto e ele aceita uma situação, que aí é que eu acho que talvez a gente tenha que falar mais disso para eu conseguir me explicar melhor. Quando a gente Uhum. aceita a situação, os sentimentos decorrem dela, Uhum. são decorrentes. Então, por isso que o método das ações físicas foi a pesquisa do final da vida do Stanislavski, né? Toda essa questão da ação. Agora, aceitar a situação é a primeira coisa, que é a coisa da fé cênica, de brincar, de ter a capacidade de entrar. Eu sou sua irmã, eu sou sua irmã, a gente é irmã. Uhum. Não tem dúvida que a gente é irmã, né? E aí fica essas coisas. Ai, não, será que? Não, não sei. Então, assim, se você não sabe, não dá nem pra gente começar a brincar nesse sentido de. E se a gente é irmã e eu tenho uma coisa competitiva com você, por exemplo, vão começar a me vir emoções. Eu consigo acreditar que você, né? Que você roubou minha Uhum. boneca, sei lá. Uhum. Entendeu? E aí as emoções decorrem dessa história, o Stanislavski tem uma frase Você que eu atua amo. na situação. Você atua na situação e é. Não, Ai, meu Deus, eu vou a ser reprovada. situação, não, a situação você aceita. Aceita, não atua, entendo. Porque se você Aceita, é atua a mais simples. situação, isso, Muito mais simples. se É que você nem uma atua criança uma quando situação, brinca, na já é real. falso, já é representado. Isso. A criança, quando brinca, ela não está atuando que ela entendeu a Ela diferença. está sendo ali, ela está Ela, inteira. isso, está sendo, ela não é o Batman, mas ela está sendo o Batman, entendeu? Ah, E ela não tem dúvidas que ela é o Batman. E uhum. aí, tudo bem, aceitei. Agora, o que vai acontecer entre a gente, vamos descobrir. E aí é que tá. O trabalho sobre si mesmo, ele começa a ser fascinante quando eu não sei mais o que vai acontecer entre a gente. E E aí vem esse o jogo mistério. de. E vem a imprevisibilidade, e tem, é o que o Tarkovsky chama de autêntico, qualidade do que é autêntico, que você não pode encaixotar, né? Só que isso é isso. Eu vou deixar o ator fazer o que quiser. Não, ele está dentro da situação. Já aconteceram uma série de coisas. Tem uma lógica interna da dramaturgia. Então, se você confia, quando a dramaturgia ela é boa, ela estrutura o seu imaginário a ponto de que você consegue surfar naquele mundo. Não é que você está surfando no nada, você tem todo o universo ali que já foi constituído, maravilhosamente constituído. E é incrível quando você pega os grandes dramaturgos, você tá ali naquele universo riquíssimo e que todas as sensações vêm, se você confia que vem. Né? O Otelo vai sentir ciúme da Desdemona, não tem como, entende? Então, Uhum. assim, se a gente confia, a gente não fica trazendo as coisas de fora para dentro, que é esse ranço. E aí vem todos os estereótipos de que o trabalho do Stanislavski é sofrer, é chorar,
Não, não é nada disso, né? É você conseguir submergir ali, ver o que aquele universo vai te proporcionar. Agora, para isso, eu preciso coragem, né, Paulo? E os Coragem de atores viver, muitas muito vezes, bonito isso. coragem, coração. O Arthur falava, o ator é atleta do coração. É isso, Uhum. eu tenho que ter coragem de mergulhar em todos os meus medos. E aí, quando você vê um ator indo, aí é a realização. Aí, assim, eu vivo para esses momentos, sabe? De, Ai, que de, lindo. de ver essas pessoas voando. É lindo de ver os atores voando alto, assim, e pegando uma Uhum. onda. Você fala, uau, Uhum. olha onde ele foi, ele tá vivo. E esse personagem está vivendo por um momento. Então, assim, é a luta da vida do imaginário. Vou chorar, eu tô tão emotiva, né? Olha aí que legal, você não quis chorar, entende? Não, Foram seus é, pensamentos que te pro- me levaram lá. propulsionar. É. Então, assim, você não está manipulando uma emoção, você está. Então, é isso, a própria situação já é carregada de emoção, né? Por isso Uhum. eu fico muito feliz que você seja dramaturga e a gente Uhum. precisa tanto de boa dramaturgia, né? Muito De lindo. mais A pessoas Rê como falou você. que isso daqui é uma conversa inspiradora. A Silva falou que você é a diretora dela. Jupe Silvério, não sei se mulher ou homem, falou que você é a minha diretora. E o Cadê Caled ele quem? perguntou, Assim, Jupe vamos ver. Silveira, Jupe Silvério, na verdade. Jupe Ah, Silvério. é o Júlio! Oi, Júlio! O Júlio tá no meu filme, meu muso. Que lindo. O Caled ele Saudade. fez uma pergunta bacana. Quando o ator ele não consegue, né? Como é que por que ele não consegue, além de uma questão psicológica meio complexa? Aí o que acontece para ele não conseguir, né? Vou E a falar. mergulhar em apneia com uma corda guia é um pouco isso, são as perguntas do Khaled. Sim, sim, bonito isso. Lembrou daquele filme lindo do. Como chama? The Big Blue, do Besson, do Jean-Luc Ah, Besson. Wilson, sei. Ah, aquele famoso antigo, né? Sei, É, eu não lembro. Chico. É. Então, aí vem toda a questão dos Imensidão traumas. Azul. Imensidão Imensidão Azul. azul. Toda a questão dos traumas dos atores em relação aos diretores e dos professores, gente. O que eu já ouvi de relatos de aluno de assédio, eu mesma já passei por isso. Então, assim, o ator, infelizmente, ele ainda e as mulheres, então, os homens também passam por assédio, enfim, todo tipo de abuso verbal. Eu já ouvi coisas horríveis do tipo, você nunca vai conseguir fazer um personagem hétero porque você é gay. Eu ouvi recentemente de um aluno meu, quer dizer, e isso em escolas renomadas, eu não estou falando de, né, tô falando de CPT, tô falando de Célia Helena, tô falando de IAD, tô falando de lugares assim que a gente já deveria ter conquistado um espaço de ético onde essas coisas não acontecem. E assim, por quê, Paula? Porque ainda existe um mito, né, monárquico do grande diretor genial. E é muito triste ver que alguns atores esperam isso de você. Eles esperam o Você abuso diga o que ele faz. verbal, porque eles já estão condicionados a esse abuso. Então, assim, isso trava tanto a sensibilidade, porque, assim, é muito delicado o lugar da criação. Você sabe disso. Então, assim, se eu já tô violentada, não, eu não vou para lugar nenhum, a não ser para, sabe, para um lugar de mais vampirismo. Então, assim, quando eu ouço os relatos hoje em dia, grandes diretores ainda fazem isso. E mulheres também. Essa escola do assédio, essa escola de eu vou gritar com você porque você não entende, porque você é burra. Assim, porque você tem que estudar, sabe? Então, ele já começa todo tipo. Vocês já reconhecem muitos. Quando Antunes morreu, postaram um desenho dele com uma coroa na cabeça, de rei. Né? Quer dizer, é isso, vamos continuar cultuando o homem hétero, macho, com cetro na mão e com chicote, entende? Assim, é uma coisa. Não dá mais. Então, assim. E é muito triste porque
esse vampirismo se multiplica, né, nos aprendizes. Então, eu acho que assim, gente, os atores não podem mais aceitar alguém que grite com eles. Não podem. Assim, chega de assédio sexual, sabe? Chega, as mulheres... Os homens também são assediados. Então, assim, eu tô lidando com uma coisa tão íntima, né? Que é a sua sensibilidade. Você tá tão na minha mão, nesse sentido de o fiozinho ali da corda guia que o Calé de Cinema Caleb. tá falando. Esse fiozinho é a ética. Esse fiozinho é o cuidado. Esse fiozinho é a amorosidade que deve existir entre esses dois corações que estão pulsando juntos. Não pode ser só o sexo ou só o poder nas relações humanas. É do absolutismo isso. Então, infelizmente, nosso teatro continua nesse lugar. E é por isso que os atores não evoluem também. Não evolui o meu aparelho sensível. Eu não sei. A gente é ser humano, a gente tem instinto. Né? Às vezes eu encosto num ator e falo, nossa, uau! Né? Vem aquela energia que você fala, nossa, uma atriz num ator, você fala, nossa, a gente se apaixona, mas assim, tem que ser feito tudo com muita ética, assim, né? A gente não pode misturar. Eu queria falar isso porque eu fiquei muitos anos sem atuar por causa disso, e acredito que muitos atores também. Vi pessoas enlouquecerem, vi pessoas, infelizmente, que ficaram lesados na cabeça por causa de abuso. Então, assim, acho que o pior é o assédio moral, né? Porque é uma coisa que é mais constante, mais prolongada, não tem né, não tem uma presentificação, né? Vai ficando. Né? A Professor que locutora trancou Cacau, a aluna. Professor que tranca a aluna na sala de aula e começa a agarrar, gente. A Cacau É, falou, concordo 100%, passei por isso. Um diretor é capaz de travar toda a criatividade, capacidade de um ator. Deveria ser um trabalho em equipe, mas em vez disso as pessoas continuam reproduzindo esse discurso opressor. então, Tem isso também, né? Porque dentro da arte, a gente às vezes não fala muito disso, mas tem todo um sistema também, né? De poder, que pode ser, como a isso. gente trabalha com esse sistema de poder, né? Eu queria falar um pouco sobre sobre a sua peregrinação com o seu filme, que você passou muito por isso num outro, digamos assim, num outro contexto, mas que no fundo é o mesmo, né? Queria que você falasse sobre isso, contasse para as pessoas, e acho uma história muito bonita, de muita força, de muita perseverança. Queria que você contasse como você, né, fez o seu filme na raça, daí não conseguia nenhum lugar para exibir no Brasil, começou a exibir em tudo que é lugar no mundo, ganhar prêmio no mundo inteiro, aí conseguiu exibir aqui. Assim, a gente ri para não chorar, né? Queria que você contasse essa história um pouco, Luciana, E ainda resumidamente. tô lutando para conseguir estrear, né? Que eu Mas ganhei. ia estrear, não ia? E aí veio a Então, só que o pandemia? dinheiro não, tá um Ah, ano não veio esperando o dinheiro. dinheiro do BRDE. Porque assim, pegando de trás para frente, depois que 5 anos sem ganhar edital nenhum, eu fiz o filme sem nenhum dinheiro, deu 5.000 reais tudo, incluindo a câmera que eu comprei. Eu fotografei, eu montei, porque não tinha dinheiro para pagar a equipe, não, porque eu me acho a melhor fotógrafa do mundo, né? E Nem um melhor montadora. longa-metragem, né? Vamos Foi. deixar. Foi meu primeiro longa. Mas é muito isso. As estruturas de poder, pegando esse gancho, né? Continuam as mesmas, né? Os homens, enfim, se você pegar o quadro de professores do cinema, do audiovisual da USP, é 88% de homens. Pega o cinema novo inteiro, quem que tinha de mulher ali? A Ana Carolina? Uma, Como né? diretora, né? Então, assim, ainda a gente tem muita dificuldade, como mulher, de se colocar como cineasta. E, bom, enfim, o filme foi, foi facilitado muito quando começou essas câmeras de alta definição. Então, com US$ 1.000 na época, eu consegui comprar uma câmera que projetada no telão do CineSesc ficaria boa, que foi há 10 anos atrás isso, né, que aconteceu. Então, aí também isso viabilizou o filme. Mas é isso, eu quis fazer um filme todo improvisado, sem roteiro,
E os editais de teatro entendem isso, mas os editais de cinema não. Então, de novo, esse lugar do roteiro como centro do filme, né? Eu queria questionar um pouco isso. Por que que o roteiro tem que ser o único jeito de fazer um filme, né? Você tem um roteiro pronto. Só que é isso, esses editais, eles estão tão Engessado. já é, já vão para as mesmas pessoas, enfim, eles não têm essa visão mais criativa que a gente está falando desde o começo daqui. E aí eu falei, como é que eu posso fazer um filme sem dinheiro? Eu falei, vou focar nos personagens, eu vou fazer um filme dos atores, né? A gente está aqui, não custa muito filmar você, filmar eu, né? Nossos rostos. Então, foi um pouco por aí que eu falei, vou focar também porque, né, tem coisa melhor que trabalhar com ator. E aí eu tive esse elenco maravilhoso, o Júlio tá aqui, que ficou 4 meses comigo na sala de ensaio e a gente improvisou essas histórias sobre sexualidade. E, e foi muito legal, porque ganhar 11 prêmios ao redor do mundo, né, 8 de melhor longa-metragem. E o filme passou em mais de 25 países, então assim, até na Rússia, na Ucrânia, enfim, foi incrível, foi incrível. E eu quero muito conseguir passar. Aí quando eu consegui finalmente entrar no festival no Brasil, que foi no Mix Brasil, a O2 Você me entrou em todos chamou. esses, só assim, você entrou em todos esses festivais do mundo sem ter entrado aqui. Você não conseguia entrar em festival no Brasil, né? Não Você entrou, passou. não passou em Brasília, não passou no Rio, só passou Gramado, só passou na mostra paralela do Festival de Tiradentes, que foi aqui em São Paulo, foi quando o filme estreou. Então era uma paralela, não era nem oficial. Uhum, Mas tudo uhum, bem, já foi alguma coisa. Passou no Cine Sesc, foi maravilhoso, lotado, foi incrível. Então é uhum, isso, a gente perde de um lado, ganha de outro. Então, assim, era muito esse lugar de pegar, conseguir a brecha do sistema, sabe, Paula? Eu me sentia uhum, sempre muito ousada e contraventora, assim. A gente precisou ser muito contraventor para conseguir fazer o filme. E pedir uhum, muito de muita gente também. Mas foi uhum. muito legal. E aí a O2 me procurou quando o filme passou no Mix Brasil e falou: quero ser sua distribuidora. Aí a Ah, gente pediu. Então, por causa do O2, eu consegui ganhar o primeiro prêmio de comercialização há um ano atrás, do BRDE. meu Só que Deus. até agora, cadê o dinheiro? Ai, Luciana, Jesus Cristo. Então, assim, eu tô esperando há um ano esse dinheiro cair na conta pra gente Ah, conseguir distribuir o filme, estrear o filme no cinema, né? uhum, E nas televisões, tudo, enfim. Finalmente uhum, consegui estrear o filme. Mas é uhum. isso. E quando eu penso em fazer o próximo, então, nossa, como é trabalhoso, né? Mas E eu não desisto de pegar o. produção toda aí de mandar para fora do Brasil, para os festivais e tal, foi você que fez também? Sozinha. Mas eu vou te dar um prêmio. É Foi, incrível. foi, Tem que foi. acreditar, né? As pessoas às vezes falam para mim, nossa, você tá fazendo live todo dia. Eu falo, gente, é só uma live. Eu ligo a tudo bem, tem todo um processo, aí convidar e tal, mas, né? Essa questão de você ter de você ter um compromisso consigo mesmo, né? E aí as coisas, elas vivem, né? Elas brilham. É, é. Não que tenha que ser assim, não estou dizendo que a gente tem que ter uma política, a gente tem que ter um monte de coisa. Mas o que eu quero dizer é que essa questão da arte, dessa questão da criação, é quase como se fosse isso. Acho que você falou, tem um pouco disso quando você falou do ator ali, né? Dessa crença, né? Nesse universo interno um pouco, né, Luciana? Não sei. Me É, parece um pouco eu isso. tô agora com uma peça que até queria fazer uma propaganda se puder. Ah, da Pablo, claro. É, que a gente está há 2 anos também no processo. Então, esse que é o problema, sabe, Paula? Os processos Uhum, teatrais, eles estão tão também 1 mês, 3 meses, estreia, né? 6 meses. Então, assim, a pesquisa teatral, e eu acho também que a pesquisa cinematográfica demora, né? Não é em um ano que você faz um filme, sei, não tem padrão, mas eu gosto de histórias mais longas e o Pagu tá com quase 2 horas de peça. uau! É,
Mas assim, a vida dela é um épico, né? E eu acho É, que tô tão feliz com essa peça. Então deixa eu fazer rapidinho a propaganda. diga. É uma live cênica, quer dizer, junto o teatro e a câmera, Uhum. mas é feita ao vivo. São 8 atores nas respectivas casas e chama Pagu Onde Começa a Voz. É sobre a vida e obra da Patrícia Heder Galvão. A gente Uhum. começa a temporada na sexta-feira agora, 8h30. É só entrar no site. Vocês veem na minha página, tem o link do site. E reservar o ingresso. Pode ser contribuição consciente ou gratuita. A gente está fazendo assim e está rolando super bem. E o Rudá que veio aqui, né? Teve na nossa estreia, foi muito legal. Neto dela, né? Sim, foi muito É, emocionante. o Gu pôs aqui é www.ateliêcenico.com.br. Tem todas as informações. Você viu que eu já tenho Gustavo, que um ajudante aqui. é um dos atores da peça, nosso produtor tá aqui, que fofo. E o que Então, você é acha isso. dessa polêmica que se tem aí? Se isso é teatro, não é teatro? Você acha isso válido, não válido? O que você pensa dessa questão do teatro nesse momento, né? Você que acabou de abrir um espaço exatamente para ter esse espaço para fazer teatro e está se reinventando aí também como uma parte das pessoas na rede. A Sim, Tatiane Trujillo Ramos falou: venham ver a gente. a Tati, uma das nossas pagus maravilhosas. Olha, eu transformei minha casa num teatro, né? Por essa coisa de resistência. Se a gente não consegue ocupar um teatro, que o teatro vem até a gente. Então, foram 3 anos de reforma, a gente abriu no final do ano passado e fechou agora. Mas é isso, a gente segue resistindo. Em 3 semanas a gente adaptou a peça para uma peça online. Uau. Olha, eu vou dizer o seguinte, que minha experiência, minha formação de cineasta ajudou muito. Porque eu já Claro. tenho tudo muito fácil para enquadrar, para pensar cenicamente a lógica das coisas. Mas eu vou te falar, Paula, tanto as aulas que eu estou dando quanto essa experiência que a gente fez uma vez online, né, a peça, a experiência de se encontrar, de estar junto, é a mesma da fogueira. É a mesma. A gente pode voar junto para algum lugar juntos. Então, isso aqui é só um meio, né? Nos debates fica todo mundo, ai, mas é teatro, mas é... Gente, tá, mas e daí? O que a gente vai usar essa plataforma para expressar? Né? É isso que eu estou interessada em conseguir fazer disso um meio de expressão. E eu preciso desse meio, né? Porque a gente está aqui preso, né? Mas não Uhum. tá. Então, mesmo nas aulas, eu vi grandes encontros assim entre as pessoas. Isso não é teatro? É a essência do teatro, talvez. Então, Esse encontro. o teatro não é quando duas pessoas se encontram e conseguem ir juntas para um mesmo lugar ou para um outro universo. Olha que lindo o nosso encontro aqui. Né? Estou vendo toda a Uhum. sua sensibilidade aí, toda a sua Uhum. inteligência. Então, a Leila tá falando, assistam Pagu emocionante. Ó, já tem uma... Uhum. Eu Então, vou pedir uma ajuda para você, porque eu estou sempre com o meu computador do lado, ele desligou, eu não vi que não estava ligado, e eu fico vendo a hora. É chato, mas eu preciso te perguntar a hora, porque eu estou sem o meu aqui. eu Você também também. tá. Então, me fale alguém que está por aí, para ela não ter que sair daí. Não, não sai, não. Qual que é? E também não tem, eu teria que ir lá dentro de casa. Então, quem está por aí, só me fala a hora, por favor, que eu vou vendo, que a gente só tem uma hora, né? Pra gente Isso, não gente, passar. vejam aí a hora. E não Tem cair 10 sem a gente minutos. saber. Pronto. Ah, obrigada, Não, Heitor. Desculpa, viu, Luciana? isso. Normalmente eu vou controlando Não, aqui do lado. imagina. Hoje É, aconteceu isso. é bom se perder no tempo e no espaço. Só que daí cai aqui, de qualquer modo. Eu vou te fazer uma última pergunta antes da final, que é sobre essa questão do improviso e do roteiro. Você fez o seu filme baseado no improviso, mas você também já falou que um bom roteiro ajuda, né, dar toda essa cama aí pro ator. Então, eu queria que você falasse, não é também uma dicotomia, né, entre o que é improviso? Você acha que dá para trabalhar com essas duas linguagens, né? E como é que é a diferença de trabalhar com improviso e com roteiro, assim, na essência? Você tá falando no cinema, né? Você não tá falando dos estudos do Stanislavski, nada disso. Não, não, porque daí não dá tempo. A gente tá falando outra live. Disso que você falou que você trabalhou, você falou, porque tem muita gente que é do improviso e não gosta do roteiro, fala que é textocentrismo. Você falou bem das duas coisas, achei isso curioso. Queria que você falasse um pouquinho dessa diferença e do que cada uma traz, né?
A diferença é o caminho que você fez para chegar a ele, né? Você pega uma peça de teatro, né? Um Chekhov. Ele sentou e escreveu essa peça. É diferente. Você está num processo colaborativo, é você tirar dos próprios atores esse lugar, esses diálogos, essas situações. Eu sempre fui muito fascinada por essa questão do casting, né? Eu tô te olhando aqui, que situação que ela poderia estar passando? Quem ela poderia ser, né? Assim, então começou um pouco por isso, por essa investigação, o personagem que só você faria, né? Uma coisa assim, alta costura. Nesse sentido de eu tô criando um personagem para você. Isso sempre me fascinou muito, assim. E era essa a minha vontade, de pegar esses atores e criar personagens para eles, assim. Eu vou só E fazer um comentário, que a primeira vez que você falou de figurino, que você falou é preta-porter, a Anne Serruti entrou, que é uma grande figurinista, né? Engraçado. Ela olha, falou, preta-porter, você entrou, Anne. Tem uma... Então, seria mais por conta de você pensar isso, né? Que só ele pode fazer e aqueles outros, quando ele está já pronto, né? O roteiro, pode ser feito por qualquer ator, digamos, né? Ou por grande parte de atores. isso é uma coisa assim que é moldada muito das suas vontades também. Porque o que sempre me fascinou no processo colaborativo, quando eu estudei lá na ECA, com o Tó, é essa carpintaria a partir do ator, né? Eu estou trabalhando com o meu universo e encontrando, ele está encontrando o seu. Então, eu ia dando umas empurradinhas para um lado e para o outro. Não é que eu não participei como quase dramaturga. Eu me senti mais dramaturga na edição, porque daí tinha histórias que eu acabei terminando de fazer sentido só depois do filme pronto. Quando você assiste o filme, você vê Só que... para colocar aqui, o toque ela está dizendo, Antônio Araújo, professor da ECA, diretor do Teatro Vertigem, que Sim, trabalha muito com essa questão do trabalho colaborativo, que é o trabalho que seria o texto feito ali na sala de ensaio, né? Não é um texto pré-feito, é um texto feito no calor da sala de ensaio. isso. E porque, assim, os russos, eles são muito da dramaturgia, eles acreditam muito... Quando eu tive, enfim, fiz uma residência com o Yuri Butusov, ele falou para mim assim, eu não entendo esse negócio de processo colaborativo de vocês. Aí eu falei, nossa, mas é uma dramaturgia original. Ele... Aí eu falei, Você Shakespeare fez já uma morreu residência há 300... Você fez uma Foi residência lá? no Sesc Aqui. Ipiranga, no MIT. Eu falei para ele, Shakespeare morreu há 300 anos. Ele, mas, Luciano, assim, maravilhoso. questionando um Diga. pouco esse lugar de... Será que a gente não... Da originalidade das narrativas, que também é questionável, né? Quem sou eu? Mas por que a gente não pode ter a nossa dramaturgia brasileira, paulista? Né? No caso, estamos aqui. A gente tem que trazer de fora. Então, era um pouco essa inquietação também. Que histórias estão aqui, né? Para serem Conosco. contadas. Foi ótimo, maravilhoso, obrigada, passou muito rápido. E eu queria que você deixasse aqui uma última questão, além da Pagu, que você já sugeriu, vejam, entre, falta 5 minutos, Khaled, obrigado, Khaled está dando uma ajuda aqui. Arrasa, a gente tem até um assistente já. Viu? 2 já. Assistam Pagu, vejam o trabalho da Luciana e queria que, Isso. além do Pagu, você falasse alguma coisa para as pessoas nesse momento que elas podem ler, que elas podem ver para entrar aí nesse processo, para começar a aprender esse processo dessa questão da interpretação, enfim, tão lindo que você contou para gente. Além das aulas, você também está dando aula, né? Sim. É porque a pedagogia é o início de tudo, né, Paula? E tão pouco valorizada, né? Então, assim, eu posso falar para os outros atores, ensinem outros atores, né? Sejam professores. Isso é tão desvalorizado, mas como é importante formar essas novas gerações para um audiovisual, para um teatro mais humanista, mais humano, menos formatado, menos pasteurizado, né? Quando eu comecei a dar aula, o universo se abriu inteiro para mim.
inclusive da criação, né? Enfim, o Pagu, o que é bacana das pessoas assistirem é porque é um trabalho que está muito maduro com a emoção. Você falou, a gente falou um pouco desse trabalho de como chegar na emoção do ator. São pessoas, a Tati que está comigo há 2 anos, né, Tati? Então, assim, a gente conseguiu criar uma linguagem junto. Você estava falando com o Camilo, né, na live do Camilo, de como é importante a formação do ator para a criação de uma nova linguagem. Então, assim, se eu estou batalhando por uma atuação mais verdadeira, eu estou batalhando também por parcerias que são de longa data. Isso talvez seja o mais difícil, tanto no teatro quanto no cinema, a gente conseguir estar junto, a gente conseguir desenvolver coisas juntos e fazer um trabalho a longo prazo. Infelizmente, a gente ainda está fazendo sem dinheiro, mas a gente está fazendo. Então, assim... Deixa eu só ler aqui, a Cláudia falou que você foi muito boa a conversa, trouxe questões novas para se pensar a dramaturgia, e a Gabi está perguntando se já está disponível em alguma plataforma, o Pagu. Eu acho que vocês estão fazendo ao vivo, né? Sim, ela pode assistir a gente sexta, primeira parte, sábado, a segunda. Sexta a gente trata da adolescência e da militância da Pagu. Sábado é a maternidade e a maturidade. Então, assim, o trabalho desses atores, eu estou muito feliz, porque a gente conseguiu chegar em grandes potências de emoção sem essa manipulação, né? E, enfim, aí tem outras questões da peça, mas... Bom, eu acho que... Tá, isso. vou terminar com a última frase, que é assim, tantos atores e diretores não mintam para si mesmos. Né? A gente parar de mentir para si mesmo e começar a se investigar. E saber o que pulsa, né? O que realmente está pulsando, né? Essa investigação que é o trabalho de criação, né? É onde tem alegria. Ah, que lindo. Obrigada, viu, Tá mesmo. bom? Foi ótimo, parabéns pelo seu trabalho, sua Obrigada a fala. você. Parabéns por esse programa, que já é um programa top da internet. Eu já fico ligada para sempre assistir você, Paula. Espero que dê frutos aí, que você consiga voar longe também. Obrigada, viu? Muito bom falar com você. Obrigada a todo mundo que veio. Amanhã está aqui às 11 da manhã para continuar as conversas. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. gente.